Pastor Ivan, por que Paulo, iluminado por Deus ali em Coríntios, diz que nós somos templo do Espírito Santo? Por que que Deus se preocupa tanto conosco, Pastor Ivan? Por que que ele quer que nós cuidemos tanto desse templo? Por que que ele nos coloca, digo assim, até nos eleva, né? Eu gosto muito quando Deus, né, nos chama de filho, mesmo nós sendo pecadores. E por que que ele nos eleva tanto à questão de sermos chamados de templo do Espírito Santo? O que isso tem a ver com alimentação? Que coisa interessante, né? Como que Deus, ele olha para seres humanos tão pequenos e tenta torná-los tão grandes, né? Exato. Isso para mim é fantástico em Deus. Paulo, ele, se você ler todo o capítulo, Paulo vai falar de muita coisa. Paulo vai falar de impureza, mas Paulo vai principalmente trabalhar a questão do corpo. Esse capítulo, ou principalmente o livro de 1 Coríntios, eu só vou explicar rapidinho um contexto. A igreja de Corinto tinha muita dificuldade com o cuidado da saúde, mas principalmente com a impureza. Por quê? Nos dias dos Coríntios, né, existiam alguns grupos religiosos que se preocupavam com a alma e com a transcendência. Então o corpo era inútil, a alma era importante. Agora Paulo está escrevendo para os Coríntios, gente, não caiam nessa. O corpo de vocês é importante tanto quanto qualquer outra coisa, porque Paulo tem essa visão holística de que o ser humano não é separado em alma e espírito. É uma coisa só. É uma coisa só. E agora olha o que Paulo está falando. Deus habita no céu dos céus, mas Deus habita em você. Olha aí. Então Paulo agora ele está fazendo duas coisas. Ele está elevando o ser humano, mas ao mesmo tempo ele está também trazendo Deus para baixo. Né, existem duas palavras para isso, né? Transcendência e imanência. Então Paulo está usando essa visão imanente de Deus, de que o Deus distante também é o Deus perto. E ele fala assim, ó, vocês são o santuário que Deus escolheu morar. É em vocês que Deus habita. É em vocês que Deus faz morada. É em vocês que ele quer habitar, colocar o trono dele e estabelecer o reino dele. E isso é sério. Isso é sério. Porque agora Paulo vai basicamente falar o seguinte para eles. E como que está esse templo? Ele está limpinho? Como é que você está cuidando do templo? Exatamente. É como se Deus fosse seu hóspede, o seu visitante. E como que você faz com a tua casa quando chega a visita, né? A gente limpa. No mínimo, né? A gente limpa o básico ali para a pessoa chegar na nossa casa e ela sentir-se confortável. Paulo está dizendo que a visita de Deus é diária, é constante. E aí ele vai falar assim, ó, vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês, e aí tem uma parte do texto em que ele diz assim, né? O vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual vocês têm da parte de Deus. Então olha as informações. Vocês são morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês. Esse corpo que vocês têm vem de Deus e vocês não são de vocês mesmos. Então Paulo aqui quebra essa ideia de meu corpo, minhas regras. Paulo fala assim, seu corpo não é seu. Quem que deu esse corpo para você? Quem que criou você e te deu esse corpo de presente? Então você não é de você. Você pertence a Deus. E aí ele vai falar aqui no verso 20, porque vocês foram comprados por preço. Então glorifiquem a Deus no vosso corpo. Então Paulo está falando que a alimentação, e agora entra outro ponto, está ligada a como eu glorifico a Deus. Que tipo de glória eu dou para Deus através do meu corpo? Eu tenho um corpo embriagado, um corpo sujo, eu tenho um corpo totalmente sem responsabilidade nenhuma, sem domínio próprio nenhum. Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por isso que não dá para separar o cristianismo de nenhuma área da vida. Não tem como nós falarmos assim, não, Deus não se preocupa com aquilo que eu como. Mas por que não? Se eu sou templo do Espírito Santo, o que eu coloco no templo é aquilo que eu como, é aquilo que eu bebo. E eu acho legal, né, pastor, que nesse contexto, o primeiro exemplo que o senhor deu do filho, eu acho maravilhoso, né, Reginaldo? Porque a gente briga com Deus, que ele quer nos educar na alimentação, né, pastor? Mas a gente, com os nossos filhos, a gente pega pesado com eles, né? Ó, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Come o brócolis. Não vai, come o brócolis, come a alface, come vai o tomate. Vai ficar doente. Exatamente, não beba refrigerante. A gente é duro com os nossos filhos na alimentação. Por que Deus não seria conosco se ele aí quando tá doente tem que brigar para tomar o remédio, né? Exato. Então Deus, ele nos ama, assim como um pai ama um filho e muito mais. E é por isso que ele não desliga, né, a alimentação do lado espiritual.